Boa noite, irmãos. É muito bom estar aqui e poder falar aos irmãos aquilo que eu acredito Deus colocou no meu coração. Hoje, nós vamos falar sobre o que está escrito no livro de Jó, capítulo 14, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus frutos. Vamos orar. Pai, diante de Ti, Senhor, nós nos colocamos, dependemos da Tua graça, dependemos da Tua misericórdia, dependemos do Teu amor para conosco. Olha para os nossos corações e fala, Senhor, aos nossos corações, através do Teu Espírito Santo. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Meus queridos, o tema que eu gostaria de refletir com os irmãos é justamente esta palavra, esta frase que Jó, em meio às suas lutas, em meio às suas dificuldades, em meio ao seu sofrimento, ele diz: há esperança para a árvore cortada. Interessante, Jó, em meio a todo o sofrimento que ele estava passando, ele olha no fim do túnel, e ele diz assim: há esperança para a árvore cortada. Como se ele, Jó, fosse a árvore cortada. E muitas vezes nós nos sentimos assim, como se fôssemos uma árvore cortada. Mas mesmo uma árvore cortada, ela ainda se renova e não falta renovo, não falta frutos a essa árvore. Na introdução, o livro de Jó é um dos mais profundos e desafiadores da Bíblia. Ele aborda questões de sofrimento, justiça divina e a natureza da condição humana. No capítulo 14, Jó expressa as suas angústias e lutas pessoais com o sofrimento, mas, paradoxalmente, no meio de suas aflições, no meio do seu sofrimento, ele encontra uma palavra de esperança. E essa palavra é: há esperança para a árvore cortada. Qual o objetivo? É refletir sobre o significado profundo dessa metáfora e entender que, assim como há esperança para a árvore que foi cortada, há também esperança para nossas vidas. Mesmo quando parece que tudo está perdido. Eu dividi o sermão em 4 partes. E cada parte eu coloquei 2 adendos. Na primeira parte é o contexto do sofrimento de Jó. Jó, em meio ao sofrimento intenso, ele fala sobre a fragilidade da vida humana. Ele compara o ser humano a uma flor que murcha, a uma sombra que se passa rapidamente.
Jó está em um momento de desespero, sentindo-se como uma árvore cortada, sem vida, sem futuro, sem esperança. No entanto, ele começa a perceber que, mesmo em meio ao sofrimento, Deus ainda tem o poder de restaurar e renovar as nossas vidas. No capítulo 14 do livro de Jó, versículo 1 e 2, Jó lhe diz o seguinte: o homem, nascido de mulher, é de poucos dias e cheio de turbulência, sai como flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Segundo ponto, a fragilidade da vida humana. Eu não sei por que muitas vezes as pessoas transmitem uma postura arrogante, né, do eu sou. Para mim, eu sou só existe um, porque eu mesmo estou, porque no momento seguinte eu posso não estar. Mas a fragilidade humana, como é frágil o ser humano, sua vida é breve e cheia de aflições. É interessante, não tenho nada contra riqueza ou contra os ricos, mas eu estava olhando essa semana as 10 pessoas mais ricas do mundo. Enquanto o mundo passa por uma turbulência, enquanto o mundo está mergulhado na miséria, na fome, na escassez, essas pessoas estão vendo quem é que chega primeiro a $1 trilhão, sendo que 10%, nem 10%, de toda essa fortuna daria para matar a fome do mundo inteiro. Não precisaria muito. Como Jó, muitas vezes nos sentimos como árvore cortada, sem esperança de renovação, achando que nossas forças se acabaram e que nada mais pode ser feito. O sofrimento nos faz questionar, como a árvore cortada, se há mesmo uma chance de renovação. Com Deus sempre haverá chances de renovação. Com Deus sempre haverá solução. Sempre haverá saída. Às vezes sentimos que nossa vida está estagnada, que nossos sonhos estão destruídos, ou que nossa fé está enfraquecida. É nesse momento que a mensagem de esperança de Jó é ainda mais relevante. O segundo ponto que eu gostaria de abordar é a esperança da renovação, a árvore cortada. E tem 2 adendos. O primeiro, a metáfora da árvore cortada. A árvore cortada representa que foi aparentemente destruído, sem mais possibilidade de vida. Mas Jó nos dá uma mensagem poderosa. Mesmo cortada, ainda pode se renovar e produzir um novo renovo.
Mesmo em nossas crises, sejam existenciais, sejam crises pessoais, sejam crises financeiras, quando tudo parece perdido, sejam crises de saúde, quando tudo parece perdido, Deus pode renovar, Deus pode restaurar. Ele pode restaurar o que foi cortado, trazer a vida onde há morte e trazer esperança onde há falta de esperança, onde há desespero. Profeta Isaías, capítulo 61, versículo 3. O capítulo 61 é aquele capítulo que Jesus abriu, deram para ele ler, né, o manuscrito, e ele abriu justamente no capítulo 61, versículo 1 e 2 do profeta Isaías, né, onde diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para... E assim vai. E no capítulo 3, Isaías diz: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê glória em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, para que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele, Deus, seja glorificado. O segundo adendo deste ponto é a restauração e o renovo de Deus. Deus pode restaurar até mesmo o que parecia impossível de ser renovado, de ser restaurado. Assim como uma árvore cortada, nossa vida pode parecer sem futuro, mas o Senhor é capaz de trazer novos frutos e nova vida. O renovo que Deus oferece não é apenas uma melhora temporária, mas uma restauração profunda. Ele não apenas cura as nossas feridas, mas também nos capacita para florescer novamente, a produzir frutos para que glorifiquem o seu nome. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo de 4 a 5, diz assim: então me disse, isto é, o Senhor falando a Ezequiel, então me disse, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Meus queridos, se Deus é capaz de renovar, restaurar um monte de ossos, que aqui significava a nação de Israel, quanto mais a mim e a você. Deus restaura, Deus renova. Em terceiro lugar, o processo de renovação e restauração. Como eu disse, coloquei 2 adendos. A paciência e a confiança em Deus.
Irmãos, é necessário que nós tenhamos paciência quando nós estamos atravessando dificuldades, quando nós estamos atravessando situações que nos faz, digamos assim, chegar até ao fundo do poço. É necessário ter paciência, esperar em Deus. É necessário confiar em Deus, ter essa confiança, sabendo que Deus entrará com provisão, que Deus entrará com restauração, que Deus entrará com renovação. A renovação da árvore cortada não é instantânea. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam num piscar de olhos, e nem sempre será assim. Haverá um processo nesse meio. Muitas vezes teremos que atravessar pelo meio do problema, mas devemos ter sempre em mente e no coração: nunca, jamais estaremos sozinhos, porque Deus está conosco. Deus está junto de nós. Deus está comigo, Deus está contigo. Da mesma forma, o processo de restauração em nossas vidas pode ser gradual, isto é, pode ser um processo. Precisamos aprender a confiar em Deus durante esse processo, mesmo quando não vemos resultados imediatos, mesmo que aparentemente pareça que não há solução. Espere, há solução em Deus, há renovação em Deus, há restauração em Deus. Deus trabalha no tempo dele e de acordo com a sua vontade. A paciência é necessária para que a renovação aconteça. O profeta Isaías, em seu livro, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O segundo adendo, muitas vezes acontece conosco. Nós oramos, nós pedimos, nós suplicamos, aí nós esperamos passar alguns dias. Ao passar desses dias, nós vemos que nada aconteceu. É necessário oração e fé. Fé. Mesmo que nós não consigamos enxergar, não consigamos ver, Deus está agindo. Deus está se movendo. Precisamos orar e precisamos depositar a nossa fé no nosso Deus, no nosso Senhor, no nosso Redentor. Mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras, a oração e a fé no poder de Deus são instrumentos de renovação. Devemos buscar a face de Deus, devemos confiar em Deus, devemos buscar a bondade de Deus
e aguardar a sua ação restauradora em nossas vidas. Cabe uma pergunta aqui. Estamos buscando a Deus com fé? Ou estamos desanimados e sem esperança? Deus deseja, Ele quer, Ele almeja ouvir a nossa oração e nos conceder a renovação que precisamos. No livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3, diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você crê nisso? Não, está fraco. Você crê nisso? Amados, sei que é difícil enfrentarmos situações que fogem ao nosso controle. Situações que nós não dominamos. Por exemplo, estou com um pouquinho de dor de cabeça, sem propaganda. Eu vou lá no armário, puxo um Dorflex, tomo, passou a dor de cabeça. Tem situações que não é assim. Tem situações que não dependem de nós. Tem situações que muitas vezes dependem de outros. Tem situações que dependem só de Deus. E a nossa esperança é esperar em Deus, é confiar em Deus, é orar, é clamar, é buscar a presença de Deus, é nos entregarmos a esse Deus que pode todas as coisas, pode nos dar a solução. Mas uma coisa eu tenho certeza: Ele fará o que for melhor para mim e para você. Eu gostaria de deixar algumas aplicações práticas. E esse é o quarto tópico, com 2 adendos e depois a conclusão. Não desista, há esperança para você. Eu ouvi essa semana um podcast. É moda. Eu ouvi essa semana um podcast onde o cara, perdão o palavreado, onde a pessoa disse que ela não suportava mais ouvir falar não desista. Mas se nós desistirmos, o que vai acontecer? Se nós desistirmos, nós vamos nos afundar mais ainda. Nós temos a quem recorrer, nós temos a quem buscar, nós temos a quem clamar. E este a quem nós clamamos, ele é o primeiro a dizer-nos: não desista, tenha coragem. Por isso, meus amados, o único momento no qual nós até podemos dizer, agora eu desisto, é quando dermos o último suspiro sobre a terra. Agora sim, eu desisto.
e aí eu vou para o Senhor. Se você está se sentindo como a árvore cortada, sem força, sem esperança, lembre-se de que Deus ainda tem um plano, um propósito para a sua vida. Ele é o Deus da restauração, capaz de fazer novas todas as coisas. Confie que, mesmo na aparente destruição, mesmo na aparente situação, ou mesmo na situação, há sempre a possibilidade de renovação em Deus. Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Segundo adendo, a restauração é um testemunho para os outros. Irmãos, às vezes, uma pessoa está passando por uma situação terrível, uma situação que dói o nosso coração. Mas nós olhamos para o testemunho dessa pessoa ou dessas pessoas e a gente vê um testemunho maravilhoso, um testemunho fantástico, algo que somente Deus pode pôr no coração dessa pessoa ou dessas pessoas. Serve como testemunho para mim e para você. Quando Deus restaura nossas vidas, Ele não só nos abençoa, mas também usa nossa história como um testemunho de seu poder e misericórdia para aqueles ao nosso redor. A restauração que Ele realiza em nós é uma maneira de glorificar o seu santo nome e de levar outros a conhecer o seu imenso amor. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4, está escrito: o qual nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Seja qual for a situação, Deus sempre entrará com seu consolo, com a sua providência. Conclusão. Não importa o quão difícil seja a sua situação, há sempre esperança em Deus. Ele é capaz de trazer renovação, mesmo quando tudo parece perdido. Como a árvore cortada, você pode ser restaurado e renovado pela graça e o poder de Deus. Pela graça de Deus e o poder de Deus, eu posso ser consolado, eu posso ser restaurado, eu posso ser sarado, colocado em pé novamente, porque somos consolados por Deus. Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça agora. Vamos orar ao Senhor neste momento.
Agradecer a Ele que até mesmo em uma árvore cortada é possível nascer um renovo. É possível a restauração. Senhor, te agradecemos, porque sabemos que Tu és o Deus da renovação. Mesmo em nossas lutas e dificuldades, podemos confiar que Tu tens o poder de restaurar nossas vidas, Senhor. Que possamos encontrar esperança e força em Ti, sabendo que o Senhor sempre tem um plano de restauração para nós. É o que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.